Oi, gente. Estou aqui hoje para a gente estudar um pouquinho esse top-down de pala redonda, tá? É mais uma base teórica, mas eu vou usar essa blusinha aqui que eu fiz já há um tempo para esclarecer melhor. Então a gente está acostumada a fazer aquele top-down com os aumentos, né? Que a gente divide esses pontos aqui do início da gola para frente, costas e as duas mangas. E esse aqui é diferente, né? É uma pala redonda que a gente tem que fazer aumentos em toda a pala, né? Não só aqui nos ângulos do aumento, do raglan, né? Então é o seguinte, para começar, primeira coisa que você tem que fazer. Deixa eu aproximar mais aqui. Para começar, você tem que ter a medida da testa em toda a circunferência da cabeça, tá? Na altura ali do meio da testa. Então ali você vai ter uma medida. Porque se é uma blusa fechada, assim como essa aqui, ela tem que passar na cabeça, né? Bom, então você tendo essa medida da testa, você pode dar ainda uns 2, 3 centímetros a mais em função desse acabamento que normalmente a gente faz aqui no decote. Se não quiser fazer esse acabamento aqui no decote posteriormente, você pode ficar só com a medida justa mesmo da testa, tá? Porque aí você tem certeza, porque depois ele ainda cede um pouquinho, né? Que aí você tem certeza que vai passar na sua cabeça, tá? Bom, então vai variar o número de correntes. Nesse caso aqui, com este fio que eu usei, eu fiz 120 correntes para passar na minha cabeça. Mas isso depende do fio que você está usando e da agulha também, né? Então, se você tiver um fio mais espesso, você vai precisar de menos correntes. E se tiver um fio mais fino, você vai precisar de mais correntes para chegar na mesma medida da sua testa, correto? Bom, feito isso, você faz. Eu vou exemplificar como eu fiz essa minha aqui, tá? Que é esse fio aqui que eu usei, que eu comprei numa promoção faz um bom tempo. Até um fio, paguei bem barato, eu lembro na época. É um fio italiano. Tem 51% de viscose, 27% de poliamida e 22% de linho. Mas ele tem só 90 metros, tá? É um novelinho bem pequeno. Então, nessa blusa eu usei esse fio, mas você vai usar o fio que você tiver, tá? Não importa se é lã, se é fio de algodão, se é acrílico, enfim. Você tendo essa medida da testa, você vai fazer de correntinhas toda essa medida da testa, certo? E vai unir com um ponto baixíssimo. Nesse ponto é bom você testar, passar na sua cabeça para confirmar, tá? Se passa. Fecha com ponto baixíssimo. Aí a primeira coisa que se faz depois, a carreira 1. Faz toda ela de ponto alto. Tá? Então seriam 120 pontos altos. E fecha com baixíssimo também. Na segunda carreira, nós vamos começar os aumentos. Então, o que a gente faz? 5 pontos altos e um aumento. O que é esse aumento? São 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Carreira número 3. E nessa segunda carreira, 5 pontos e um aumento, 5 pontos e um aumento, você vai fazer por toda a carreira, tá? Tem que repetir aí por toda a carreira. Se chegar lá no final da carreira, você não tiver os 6 pontos para fazer 5 pontos altos e um aumento para finalizar a carreira, não tem problema nenhum. Se sobrou um ponto, faça um ponto. Se sobrou 2, faça 2, entende? Não precisa ficar
preocupada com essa questão, lá no final da carreira, se não fechar esta sequência aqui, tá? Faça os pontos que sobrarem lá, não importa se é 2, se é 3, se é 4, tá? Ou se é 5, né? Porque sobrando 6, aí sim você vai fazer essa sequência aqui, 5 pontos e um aumento, se sobrar 6 lá no final. Mas do contrário, faça normalmente. Terceira carreira, só de ponto alto, ponto sobre ponto. Quarta carreira, igualmente, só de ponto alto. Quinta carreira, vamos repetir aquela sequência: 5 pontos altos e um aumento. Sempre 5 pontos altos e um aumento. Não importa os pontos que sobrarem lá no final, faça normalmente, tá? Sexta carreira, só de ponto alto. Sétima carreira, só de ponto alto, ponto sobre ponto, tá? Oitava carreira, de novo, 5 pontos altos e um aumento. Então a sequência é sempre essa, tá, gente? Você faz uma carreira com aumento e duas sem. Uma com aumento e duas sem. Esse aumento significa o quê? 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Então é sempre essa sequência. Então você vai fazer isso até você provar essa pala, que vai ficar algo parecido com isso aqui, um desenho tosco aqui, até você ver que aqui mais ou menos, ó, isso aqui, a parte de trás vai encostar na parte da frente, aqui nessa região, que é justamente onde a gente tem que fazer a cava, né? Quando isso acontecer, é importante você ir provando, tá? O ideal é você colocar um marcador aqui num espaço que você imagina que o seu braço esteja passando por aqui, tá? Então coloque o marcador aqui, coloque o marcador aqui e prove. Se o seu braço não passou aqui, ficou apertado, tire o marcador daqui e coloque mais para cá, abrindo mais esse espaço aqui, tá? Para que o braço passe. A mesma coisa deste lado. E vendo também como é que tá essa parte aqui da frente, né? E das costas. Se está de acordo aí com a largura, com a sua medida. Então, após feito isso, de você conseguir separar as mangas do corpo, aí na próxima carreira você vai fazer o quê? Não vai trabalhar nas mangas, tá? Vai trabalhar apenas no corpo, nessa região aqui, ó, com carreiras de ida e volta. E bem aqui, ó, na primeira carreira do corpo, você vai unir a parte da frente com a parte de trás. Então, faça um ponto alto aqui, aonde você marcou, né, que tá bom pro seu braço. E já pule para a parte das costas e faça um ponto alto lá na outra marcação das costas, tá? E aí você vai seguir fazendo só o corpo, em carreiras circulares aqui, tá? E depois que você fizer o corpo, você vai provando também para ver se está na sua medida. Eu normalmente aqui na pala eu faço com agulha um pouquinho maior, tá? E quando chego aqui nessa parte do corpo, eu diminuo meio ponto. Por exemplo, se eu estou com 4, uma agulha 4 aqui em cima, aqui no corpo eu uso 3,5, tá? Ou até 3. Porque aqui ele tende a dar uma abertura assim, ó. Tende a ficar mais aberto, tá? Então, com uma agulha menor, ele dá uma ajustada. Feito isso,
você vai voltar para as mangas. Aí você vai ver se você quer manga comprida, ou manga curta, ou manga 3/4, né? Eu, nesse meu caso aqui, eu fiz com manga curta, porque até queria fazer com manga comprida, mas os novelos que eu tinha não foi suficiente. Então, você vai voltar para as mangas e vai fazer as mangas. É claro que aqui você vai ter que fazer diminuições para sua manga, né? Ou então fazer reta mesmo, sem nenhuma diminuição, se você tiver dificuldade, que fica aquela manga flare mais aberta embaixo. Mas eu costumo fazer assim, mais ou menos 2 carreiras normais e uma com diminuição. 2 normais e uma com diminuição na manga, tá? Essa diminuição eu sempre faço da seguinte forma: 2 pontos juntos, 2 pontos altos juntos no início e 2 pontos altos juntos no final da carreira. Então, no início e no final da carreira eu faço 2 pontos juntos, tá? E aí vai crescendo a sua manga. Aí você depois pode fazer, não é, um acabamento aqui no punho. Eu gosto muito daquele ponto canelado, né, que é um ponto em relevo, um pela frente e um por trás. Aqui também na barra da blusa você pode fazer um acabamento com esse ponto canelado ou só de ponto baixo. Aí você vai ver quais são as suas predileções, né? E aqui no decote também, eu sempre costumo fazer 2 ou 3 carreirinhas desse ponto canelado, desse ponto em relevo, um pela frente e um por trás, tá? E depois seguir com a outra manga. Isso aqui seria o modelo básico, né? Nesse que eu tenho aqui, deixa eu mostrar aqui mais de longe. Nesse que eu tenho aqui, eu fiz algumas alterações aqui, se vocês puderem ver, ó. Então, isso aqui é um acabamento posterior, tá? Aqui, eu tenho aqui uma carreira de ponto alto, depois que eu fiz todas aquelas correntinhas, né? Comecei aqui, ó. Depois faço 2 sem, aí depois na próxima, ó, já faço 2 pontos juntos, no mesmo lugar, ó. Aí conta 1, 2, 3, 4, 5, de novo. 2 pontos juntos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, de novo. Tá? Como eu estava explicando para vocês. E nessas carreiras que não tem aumento, nesse meu caso aqui, né? Eu fiz aqui ponto cruzado. Que é aquele ponto que a gente pula faz ponto alto no seguinte e volta para trás, fazendo um ponto alto no anterior. Aí ele vai ficando dessa forma assim, cruzado, ó. E isso aqui eu faço nas carreiras que não tem aumento, tá? Porque fica bem mais fácil você fazer pontos fantasia nessas carreiras, aproveitar essas 2 carreiras que não tem aumento para fazer esses pontos fantasia, ó. Aqui de novo, ó, aqui já tinha uma com aumento, aqui uma sem, na seguinte, que também não tinha aumento, eu fiz esses pontos altos cruzados, ó. Aí depois na seguinte, ó, uma com aumento, tá aqui os aumentos. A outra sem também, e a outra sem também fiz esses pontos cruzados. Que dá uma gracinha assim na peça, né? Ó. E aí depois, quando eu cheguei aqui, não é, eu provei, marquei esse espaço aqui, como eu estava falando ali, na base teórica, né? Marquei esse espaço aqui, coloquei um marcador juntando a parte da frente com a de trás e provei. Para ver se meu braço estava passando aqui e se essa largura aqui estava legal para mim, tá? Aí não deu, ajustei, vesti de novo, enfim, é um trabalhinho, né, que a gente tem que provar e ver realmente aonde tem que ser essa marcação aqui para unir as mangas. E aí depois segui só com ponto alto por toda a blusa, ó. Aqui no final, aqui não tem aumento e nem diminuição, é ponto sobre ponto. E aqui ainda fiz 2 carreirinhas com esse ponto alto cruzado, tá?
E aqui no final ainda fiz mais três carreiras de ponto alto em relevo, um pela frente e um por trás. Aí voltei lá pro decote, fiz 2 carreiras aqui de ponto alto cruzado também, ponto alto em relevo, quer dizer, um pela frente e um por trás, que nem eu fiz na barra. E aqui na manga, ó, depois que eu terminei tudo, né, o corpo, enfim, aqui eu fiz mais 2 carreiras de ponto alto, sem diminuições, e mais 3 carreiras de ponto alto e a última com ponto alto cruzado. Aí ficou assim, uma blusinha de manga curta. Mas como esse tecido, esse fio aqui é mais para verão, né? Então até ficou bom para ela ficar com manga curta. Então, gente, basicamente é essa a teoria aqui desse ponto, dessa pala redonda, tá? Esse é o jeito mais simples assim que eu achei de fazer esses aumentos. Uma com aumento, uma carreira com aumento e 2 sem. E o aumento é sempre 5 pontos altos e um aumento. As carreiras com aumento. Então essa forma eu achei bem simples assim de fazer. Ela veste bem. Notem que ela fica com um caimento aqui, ó. Quando você faz e ela fica assim, ela vai ficar depois com uma manga muito ampla aqui. E aí a gente tem que fazer muitas diminuições para chegar no ponto que a gente quer. Então eu gosto que ela fique assim, ó, com esse caimento aqui, ó. Se ela ficar reta aqui em cima, ela vai ficar muito grande essa pala. Vejam aqui, ó. Olhem aqui o caimento, aqui a diferença, não é que tem, ó. Se ela ficar assim, fica muito larga, pelo menos pro meu gosto, né? Essa pala fica muito ampla. Então sempre tem que ter aqui um caimento. Nessa aqui eu fiz o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carreiras de ponto alto, uma de cruzado, mais 2 de ponto alto, uma de cruzado, mais 2 de ponto alto, uma de cruzado e mais uma de ponto alto. Então no total foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Foram 15 carreiras com este fio. Mas se for um fio mais espesso, você vai ter que fazer menos carreiras para chegar na mesma medida, né? Aí depois no corpo, foram quantas carreiras aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Foram mais 28 carreiras daqui até aqui embaixo. E mais essas 3 carreiras aqui de ponto cruzado, né? E aqui, ó, eu fiz essas 2 carreirinhas aqui de ponto alto cruzado. 3 carreiras antes de chegar no final, né? Eu fiz uma e 2 antes, mais outra. Então, mas isso aqui vocês podem, não é? Se quiserem fazer essa blusinha aqui, vocês podem colocar mais para cima essas carreirinhas de ponto alto cruzado, porque aqui não tem aumento e também não tem diminuição. Então é bem fácil aqui inventar algum ponto fantasia para essa parte, tá? Só não aconselho a fazer ponto fantasia nessas carreiras aonde nós temos os aumentos. 5 pontos e um aumento. Tá, gente? Então essa blusinha aqui ficou com qual medida? Deixa eu ver aqui. Aqui foram em centímetros, aqui deu 42 centímetros, tá? De largura. E de comprimento. ,50 centímetros aqui de comprimento, tá? Aqui essa parte da manga ficou com 24.
a largura aqui da manga. Ficou com 17, 16, 17. Aqui, ó, nessa região aqui, ficou com 20 centímetros. O meu tamanho é um tamanho médio, né? Mas isso tudo vai depender do fio que vocês estão usando, da agulha, não é? Não tem como assim dizer, façam assim que vai ficar bom. Vai depender do fio. Por exemplo, uma outra blusa que eu fiz aqui no canal, que foi também com pala redonda, ó. Isso aqui eu fiz com restinhos de prisma, usando a mesma técnica dos aumentos, tá? Então aqui eu precisei de mais pontos, porque esse fio aqui é levemente mais espesso que o prisma. Ele se assemelha ao que? Na espessura, no tex, né? Esse aqui ele não vem o tex, mas a espessura dele eu acho que é semelhante ao charme, tá? Que é um pouco mais espesso que o prisma. Mas você pode fazer com qualquer fio, como eu disse, né? É só fazer as correntinhas aí, ver se passa na sua cabeça e mãos à obra, seguir em frente, tá bom, gente? Então eu acho que era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, vocês podem deixar aí nos comentários, tá? Que eu respondo sempre todos os comentários. E se gostaram do vídeo, deixe um likezinho para mim. Se quiserem se inscrever, eu agradeço. Um beijo e até o próximo vídeo.